Então, boa tarde a todos. Vamos novamente em mais uma live da UNAP, né, em substituição às nossas palestras presenciais. E hoje nós temos a honra de receber a nossa professora Sandra de Deus, né? A palestra da professora Sandra estava programada para a nossa primeira semana de atividades lá em março, né? Nós tivemos que suspender em função da suspensão das atividades presenciais, em função da pandemia. Então, hoje nós temos o prazer de receber a professora Sandra de Deus aqui conosco, né, que sempre foi uma grande amiga, uma grande incentivadora da UNAP. Só antes de passar a palavra para a professora Sandra, eu gostaria de chamar, então, a nossa aluna, a Joilze de Souza, que vai falar algumas palavrinhas que elas prepararam para a professora Sandra. Posso entrar? Pode, Jo, pode começar. Bom, é a nossa representante. Então, tá certo. Uma breve palavrinha para a nossa queridíssima professora Sandra. Professora, nestes tempos em que tudo se aposta visando aos jovens, o fato de a ProRest ter focado também na potencialidade dos idosos só nos orgulha e nos enternece. Quando, do encerramento da UNIT, em 2016, ficamos desarvoradas, inseguras quanto à continuidade das atividades até então propostas. Mas tivemos um apoio para continuarmos tendo os encontros semanais e os subgrupos, a fim de não dispersarmos um grupo tão grande que se reunia há tantos e tantos anos. Na verdade, 25 anos. Para nós, foram os 2 mais longos anos. Era um período de transição, mas foi de muitas angústias. Até que, em 2018, tivemos a grata surpresa, a UNAP e o belo prédio que a acolheria. Mas, o mais importante, os braços abertos e o carinho da nossa professora Sandra em nos receber. A professora Sandra, uma pessoa excepcional, sinônimo de dinamismo, entusiasmo, força, persistência, perseverança, sempre acreditando na proposta da UNAP, que deu continuidade ao desenvolvimento das potencialidades dos idosos de hoje. Um idoso que pensa, que busca conhecimento, que cresce e que participa. Em 2019, professora, na semana acadêmica, a senhora foi homenageada pelos longos anos de trabalho à frente da ProRest. Sempre preocupada e buscando a integração da universidade com a sociedade onde está inserida. E nós, da UNAP, que fomos acolhidas com tanta atenção e compreensão, só temos a agradecer pela sua grande preocupação em oferecer sempre o melhor. Vale lembrar da sua incessante batalha para que nosso grupo tivesse o privilégio de usar as dependências do Centro Cultural, que nos acolheu, propiciou a continuidade de encontros de crescimento e nossa convivência tão saudável. Neste ano atípico de 2020, a UNAP soube se reinventar, com cursos e oficinas online. Estamos conseguindo nos visualizar como criaturas proativas na literatura, desenho, cinema, música, trabalhos manuais e tantas oficinas ofertadas. Queremos registrar o carinho imenso e o cuidado com que a professora Sandra sempre tratou a UNAP desde os tempos em que era UNIT. Percebemos sempre seu olhar amoroso e atento para com esta proposta, que causou enorme impacto social, cultural, afetivo e de saúde mental em nossas vidas.
e que veio resgatar e reforçar nossa autoestima e reconhecendo-nos como grupo de valor aos olhos da comunidade acadêmica, da sociedade e das nossas famílias. Muito obrigada, nossa eterna querida, que para sempre será a nossa pró-reitora da ProReste, professora Sandra de Deus. Professora, nos leve em suas lembranças, que nos nossos corações a senhora sempre estará. O abraço virtual e muito apertado de toda a UNAP. Obrigada. Muito obrigada, eu tenho certeza que as palavras, né, de vocês representam as palavras de toda a UNAP, né, de todos os nossos alunos, de todos os nossos professores e bolsistas, né, que sempre trabalharam junto conosco na UNAP, junto com a professora Sandra. Né? Então, muito obrigada, professora, isso foi uma homenagem, então, que parte dos nossos alunos escreveram e que certamente representa o que todos nós sentimos pela senhora dentro da UNAP. Né? Então, agora vamos para a sua palestra, né? As pessoas que ainda por acaso não conhecem a professora Sandra, ela é professora associada do Departamento de Comunicação, né, da URGS, e desde 2008 até ontem, né, ela foi a nossa pró-reitora de extensão, e então agora ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da extensão e da interação entre a comunidade e a universidade. Muito obrigada, professora Sandra. Bem, eu prometi não chorar, né? Eu prometi conversar com vocês, né? Apesar de emocionada, né? Mas muito feliz, né? Num dia tão lindo como é este dia 21 de setembro, né? Já com cheiro de primavera, um sol lindo aí fora, né? Que nos prova que, apesar do isolamento que vivemos, a gente tem uma vida e a primavera nos traz, né, esta possibilidade de renascimento, de acreditar que dias melhores virão. Eu realmente hoje aqui estou como ex-pró-reitora de extensão, né? Desde ontem, né, a Adriane disse que com a mudança, todos sabem, né, nós tivemos uma eleição na reitoria, nós tivemos uma indicação de um novo reitor, e esse final de semana terminou o mandato da gestão anterior, assumiu o novo reitor e hoje de manhã, né, assumiram as novas pessoas que vão tocar a universidade por esses próximos 4 anos. Né? Eu acho que quando eu me encontro com vocês, e eu acho que eu já disse isso em todos os momentos que eu me encontrei, antes com a UNIT e depois com a UNAP, foi exatamente para pensar, né, o quanto este grupo é importante para a universidade e para a sociedade. E quando eu falo nisso, eu tenho que destacar, Jô, que vocês, né, assim, às vezes a gente fala assim, os jovens são o futuro, né, da sociedade. Vocês, Jô, todo o grupo que pertence à UNAP hoje, é o futuro da universidade. Por que isso? Né? E eu disse isso várias vezes para a Adriane e para a Mayra, que tem, né, uma dedicação muito grande. Né? Se vocês acham que a ProReste fez um trabalho importante até agora, né, que deverá continuar fazendo, né, vocês não imaginam assim, o quanto é importante a insistência, a dedicação da Adriane e da Mayra, né, e dos bolsistas que ao longo desse período vem se envolvendo com vocês. Então, acho que é um conjunto de pessoas, né? A Pró-Reitoria de Extensão sempre coube essa tarefa de impulsionar essas possibilidades para que vocês pudessem funcionar enquanto um grupo, né? E que tivesse espaço para funcionar. Então, eu vou voltar um pouquinho assim na história, né? Para dizer assim, que quando se constituiu efetivamente a UNAP, uma das primeiros problemas que a gente tinha que resolver era a possibilidade de um espaço físico, né, para que pudessem ser atendidas todas as pessoas que procuravam NAP, né. E esse espaço teria que ser um lugar
central, num lugar, né, de fácil acesso na universidade, né? E foi então que, conversando com a Mari, com a Adriane, né, nós optamos por utilizar aquele espaço ali no mezanino do Salão de Atos, onde é a sede física da UNAP, né? E que eu tenho certeza que os novos dirigentes da extensão universitária, os novos dirigentes da universidade, né, vão obedecer esse espaço que ele está, né, porque ele já está configurado para funcionar ali, né? E ali ele é uma referência do contato onde todas podem procurar a UNAP. Esse então foi o primeiro, e a Jo lembrou bem disso, foi o primeiro espaço, né? Mas depois, quando se veio com o Centro Cultural e os espaços necessários para todas as atividades que realizam, né, nós conseguimos ir fazendo todos os agendamentos no Centro Cultural e vocês passaram a ter um espaço muito significativo no Centro Cultural. E foi, na verdade, vocês, da UNAP, que fizeram a grande ocupação do Centro Cultural, né? Uma ocupação permanente no Centro Cultural, a presença constante no Centro Cultural, né? Assim, então, por isso, assim, ó, eu é que tenho que agradecer a vocês, né, por vocês existirem, por vocês terem esse interesse pela universidade, esse interesse pela vida. Né? Isso é a questão administrativa, né? Assim, aí a gente tem que pensar, né, e isso também quero pensar com vocês, né, qual é o papel da extensão universitária, né? Assim, quando a gente pensa, porque acho que todas nós, né, e todos nós, né, temos clareza o que é pesquisa na universidade, né? Que é aquele grande leque em que a universidade prospecta coisas para o futuro, né? Apresenta soluções para problemas que estão presentes, né? E essa pesquisa ela está na universidade em todos os setores, desde as questões sociais até as questões de saúde. Nós temos muitas pesquisas nas universidades e todos nós sabemos o que é a pesquisa na universidade. Todos nós sabemos o que é o ensino na universidade, né? Assim, afinal de contas, né? Nos cursos de graduação, a formação de profissionais, nos cursos de pós-graduação, a formação dos nossos pesquisadores, dos futuros docentes. Então, nós temos sabemos o que é o ensino na universidade. Quando a gente fala em extensão, sempre existem dúvidas, né? Primeira, porque assim, o que é extensão mesmo, né? E eu sempre respondo que da maneira mais simples possível que a gente pode ter, né, e não precisamos ficar fazendo muitos conceitos, extensão é, na verdade, a relação da universidade com os outros setores da sociedade. Extensão é um braço solidário da universidade para atender a todos, independente de ser do ensino, da pesquisa ou de não ser nenhum desses lugares da universidade. Mas extensão universitária é essa relação estreita da universidade com os outros setores. Então, quando a gente pensa que isso é extensão universitária, nós pensamos assim, bom, mas então onde é que está a extensão universitária? Né? Ela está nos diferentes projetos sociais da universidade, né? Assim, está entre os acampamentos de sem terras, está nas comunidades periféricas, né? Está nas pesquisas, né, que acontecem nos diferentes centros de saúde das periferias, né? Ela está no movimento social, de um modo geral, nos moradores de rua, né? Ela está na formação de professores, né? Ela está na cultura, né, que é um braço forte da extensão universitária. E a cultura é tão abrangente que hoje, vocês que ocuparam e eu continuo ocupando, e assim que nós voltarmos à normalidade, certamente vão ocupar os espaços do centro cultural, né, ocupam com a cultura, porque a cultura também é uma forma muito importante de dar vida às pessoas, de valorizar a vida das pessoas. Né? Então, isso é extensão universitária. Né? Ela não é só uma assistência para as pessoas, ela é sobretudo a solidariedade, né? A possibilidade de diferentes pessoas conviverem com aquilo que a universidade faz e trazerem para dentro da universidade aquilo que essas pessoas podem oferecer. E aí eu chego na UNAP, né? Vocês acreditam que só a universidade oferece para vocês? Não. Vocês trazem muito mais para a universidade. Vocês trazem para a universidade aquilo tudo que vocês têm de experiência, que vocês têm para nos ensinar na universidade. Para ensinar nossos alunos bolsistas, para ensinar nossos técnicos, nossos colegas professores a verem. Né? Então, tem um aprendizado muito grande e a existência da UNAP na universidade, quando nós conseguimos
constituir efetivamente a UNAP na universidade, nós percebemos o passo importante que a universidade tinha dado, né? O que a gente não conseguiu consolidar ainda, está em andamento na universidade, é a possibilidade de que os integrantes da UNAP possam frequentar disciplinas na graduação, né? Este é um projeto. Nós já fizemos esse projeto piloto, né? Eu, inclusive, alguns, acho que até foi 2018, já não lembro mais, porque esses tempos de pandemia também deixou a gente completamente perdida, né? Perdida no tempo e no espaço, né? Mas eu lembro que eu, inclusive, ofereci uma disciplina, eu sou professora da Fabico e tenho 2, 3 disciplinas na Fabico, mas na disciplina que se chama jornalismo esportivo, eu ofereci vaga para integrantes da UNAP e eu tive representantes, pessoas do grupo de vocês, que fizeram a disciplina comigo de jornalismo esportivo, e foi muito maravilhoso ter a presença de uma idosa, digamos assim, né, no meio dos meus jovens estudantes de jornalismo esportivo, nas discussões que nós tínhamos sobre futebol, sobre outros esportes. Era brilhante. E os meus alunos, jovens, de 17, 18 anos, eram encantados. O dia que essa colega não aparecia, porventura não aparecia uma semana na aula, eles já ficavam pensando por que ela não tinha vindo. E se o conteúdo que a gente tinha discutido na semana anterior talvez não tivesse agradado ela, por isso que ela não vinha. Na verdade, ela não vinha por outras razões, porque todo mundo pode faltar uma aula, né? Mas veja assim, o quanto vocês trazem, Jô, e todas as que estão nesse momento aqui nos acompanhando, quanto vocês trazem de aprendizado para a universidade, né? E aí, quando eu digo que é o futuro da universidade, você fala assim, o futuro da universidade, gente, o futuro da universidade são os estudantes, os jovens, não. O futuro da universidade são as pessoas que querem trazer vida, são as pessoas que querem trazer experiência, são as pessoas que querem renovar, né, independente da sua idade. E vocês fazem isso, né? Vocês trazem vida, né? Vocês trazem esperança, vocês trazem muita alegria, vocês trazem aprendizado, né? Vocês trazem uma ânsia de aprender, né? Isso estimula, né? E reforça, realimenta a universidade, realimenta a questão da universidade, para que eles possam seguir tocando a universidade e reaprendendo com vocês a cada dia, né? E esse futuro, quando a gente pensa assim, ó, não, nós temos 60, eu também sou uma idosa, né? Tanto que eu faço parte hoje do risco que eu estou em isolamento, né? Assim, nós temos 60, 70, 80, 80 e tantos anos e estamos, né, criando, aprendendo, reaprendendo, e o quanto este momento de isolamento, de pandemia, né, permitiu também, né, triste o isolamento, não podemos sair para tomar um café com outra pessoa, não podemos efetivamente abraçar, né? Quando a gente diz que extensão universitária é presencialidade, quando nós queremos conviver muito com o outro, né? É almoçar, é jantar, é conversar, é ir ao cinema, é se abraçar. Quando a gente não consegue fazer isso, nós precisamos nos reinventar. E aí vocês também se reinventaram, né? Vocês também puderam se reinventar no sentido de que puderam, né, fazer outras atividades que a UNAP, através, continuo insistindo, das 2 coordenadoras, né, da Adriana e da Mari, de todos os bolsistas, né, conseguiram oferecer nesse período para vocês, permitindo então que vocês pudessem, né, ter outras atividades e não precisassem ficar efetivamente isoladas, né, efetivamente sem encontrar alternativas de mudança. E vocês também precisaram se reaprender. Todos nós reaprendemos um pouco neste momento, né? E desse aprendizado que nós tivemos, que foi um aprendizado forçado, né? Mas que o mundo colocou, o universo jogou no nosso colo nesse momento, né? Nós vamos levar para o futuro. E quem sabe possamos incorporar, né, essas novas tecnologias, as novas formas de convivência, nós vamos incorporar no nosso dia a dia. Para isso que a universidade está aí. É esta possibilidade que a universidade nos oferece, né, e que principalmente na extensão universitária nós conseguimos ter, né, para que possamos, enquanto seres que estamos aprendendo a cada dia, independente da nossa idade, né? Independente do lugar que estamos, independente do nível de conhecimento que temos, independente dos problemas que possamos ter,
nós somos seres humanos em permanente construção, né? Em permanente aprendizado. E a cada dia nós nos renovamos nesse aprendizado que nós temos. E se nós somos pessoas que nos renovamos, nós renovamos a universidade enquanto instituição, né? E cabe a cada um de nós, né? A cada uma de nós nesse momento, eu na condição de ex-reitora e professora dessa universidade, a Mayra, a Adriane e os bolsistas da UNAP, na condição de integrantes da UNAP, vocês todas participantes da UNAP, cabe a todos nós nesse momento repensar nessa universidade de futuro. Assim, um futuro da universidade que pode ser diferente do que nós vivemos hoje, porque afinal de contas nós estamos todos isolados. Nós queremos voltar para o presencial, né? Vem vacina, vem logo vacina. Nós queremos a vacina urgente. A pesquisa está fazendo um esforço enorme para nós entregar essa vacina logo, né? Nós queremos logo a vacina para poder sair para voltar para a vida presencial na universidade. Então é essa garantia que nós temos que ter todos nós, essa crença que nós temos que ter todos, que assim que tivermos condições normais, vacina, possivelmente, né, podemos todos estar nos nossos espaços, né, podemos todos estar convivendo, né. A UNAP tem uma vida longa, está devidamente constituída, vocês estão presentes e vocês sabem que isso é a garantia, né, de permanência, né, da universidade, da própria UNAP e de vocês enquanto um projeto que é realmente um projeto de futuro, né. Muitas universidades hoje possuem grupos como vocês, mas eu tenho certeza absoluta, né? E isso assim é muito orgulho para mim. Eu sou extremamente orgulhosa disso, né? Que nós temos um dos grupos mais sólidos, né? Da UNAP, um dos grupos mais sólidos de idosos na universidade, né? Um dos grupos mais consistentes, né? Que pensa, que age, que quer fazer coisas, que propõe novidades, mas que é extremamente solidário. Vocês vejam que quando iniciou essa pandemia toda, quando todos estavam em busca de ter máscara para atender principalmente servidores da própria universidade, foi a UNAP que se apresentou, né, e deu a sua contribuição decisiva naquele momento, né? Então, quantas contribuições vocês já deram e quantas contribuições vocês podem dar para a universidade? Então, não é a universidade que oferece a vocês, é vocês que oferecem à universidade. É vocês que reinventam a universidade do futuro. E isso me deixa extremamente feliz, extremamente alegre e confiante neste futuro. Estou certa, Adriane e Maíra? É isso? Isso aí, eu acho que você falou alguns temas super importantes, né, da gente refletir, porque o futuro, né, se fosse um ano atrás, a gente podia fazer previsões do futuro. Hoje, com corona, com isolamento, sem saber da vacina, a gente tem que falar de valores, né, não só do futuro. E eu acho que você tocou em alguns pontos chaves bem interessantes. A gente tem 52 pessoas assistindo no momento, né, elas vão fazer perguntas agora pelo Face, mas acho que a gente conversou de alguns aspectos bastante importantes, né? A solidariedade, a UNAP não como um projeto só de extensão, mas a UNAP como um projeto dentro da universidade, participante da universidade, né? Quando a gente anda com a carteirinha pendurada no pescoço, significa que as idosas e os idosos da UNAP são a URGS, né? Não estão só naquele momento circulando. Então, tem algumas coisas que a gente poderia pensar, né, em como fortalecer não só a UNAP, não só a URGS, mas a sociedade, né, a questão da solidariedade, da intergeracionalidade. A gente viu que a pandemia, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela trouxe algumas dificuldades, né, os idosos, assim, no início estavam sendo hostilizados porque iam ao supermercado e ninguém perguntava se eles precisavam de ajuda ou se precisavam de uma entrega ou se tinham outra pessoa para fazer esse serviço. Então, eu acho que é um momento que a gente pode refletir sobre valores, que esses, independente da pandemia, esses valores vão ficar, né? Então, a solidariedade, a intergeracionalidade, eu acho que são aspectos bastante importantes. Vamos ver se tem perguntas no Face. Enquanto tu vê as perguntas, eu assim, e tenho certeza, né, que essa ideia, e que não é uma ideia, é uma crença, de que esses idosos
são realmente futuro, né? Porque no início dessa pandemia foi triste mesmo, né? Que assim, sabe, todos nós com mais de 60 anos, né, ficamos, tipo assim, vocês é que estão fora de tudo, vocês é que são um problema para a sociedade, né? Aos poucos a gente foi vendo que não é isso, fomos recuperando, né, a nossa autoestima, digamos assim, né, inclusive fomos recuperando essa autoestima dentro dessa pandemia toda, né? E quando eu digo que a UNAP, as idosas é o futuro da universidade, é pensar nisso, nesse aprendizado que esse grupo traz para dentro da universidade, né? Assim, demonstrar que a vida ela é muito mais longa do que aquilo que a gente vê só, né? Nessa presença, ela é muito mais longa, ela tem muito mais aprendizado para a gente ter, para fazer e para trocar entre as pessoas, né? E eu acho que a UNAP cumpre esse papel extremamente importante de fazer isso, de trazer para dentro da universidade uma reflexão que ela é de grande importância hoje, e que ela está presente em toda a sociedade. O fato de nós termos na UNAP hoje pessoas de diferentes idades, idosos de diferentes idades, né? De diferentes idades, né? Mas todos extremamente produtivos, né? E com vontade de aprender, mas também com vontade de ensinar. Para nós isso é um lucro na universidade, né? É assim, ó, é grandioso na universidade hoje ter um grupo como esse. Estão todas muito tímidas, os 54 participantes. Ninguém ainda tem pergunta. Me perguntem, o Mas que vocês querem saber? O que eu vou fazer da vida? Vocês querem saber? eu quero saber como que você está se sentindo, né? Eu, quando entrei na universidade, você tinha acabado de tomar posse como pró-reitora, né? Então, eu queria saber como que está sendo esse seu primeiro dia após 12 anos à frente da pró-reitoria de extensão. Então é assim, ó. Na verdade, não é Professora só. Sandra, só estão pedindo para falar um pouquinho mais perto do microfone. Tá, vê se ficou melhor assim. Melhorou? Acho que sim, aham. Melhorou? Veja assim, ó, não são 12 anos só à frente da Pró-Reitoria de Extensão, né? Na verdade, eu tenho muitos anos de gestão na universidade, né? Porque eu tenho 23 anos na universidade como professora. Desses 23 anos como professora na universidade, que eu nunca deixei de dar aulas, nunca, eu estou há 20 anos em gestão da universidade. Porque eu fui chefe de departamento na minha unidade acadêmica, eu fui coordenadora de curso, eu fui diretora da rádio da universidade e eu fui secretária de comunicação, implementei a secretaria de comunicação da universidade. E de lá eu fui para a pró-reitoria de extensão. Então hoje, eu disse assim, nessa véspera de primavera, é o primeiro dia do resto da minha vida, quando eu não sou chefe na universidade, não tenho cargo de gestão, né? E isso foi assim, ó, muito interessante pensar esse novo momento só como uma professora da universidade, onde eu disponho do meu CPF, porque quando a gente é gestora, o CPF da gente, a gente fala, sempre está ligado, o CPF da gente fala pelo aquele cargo, pelo lugar que a gente está, né? E hoje não, eu estou no meu cargo de professora, né? Assim, então, isso também é muito maravilhoso para mim nesse momento, né? É começar uma nova etapa, que eu nunca deixei de dar aula, e isso também é muito bom, né? Eu sempre mantive todas as minhas aulas na graduação, eu sou uma professora da graduação, e sempre tive projeto de extensão e de pesquisa, né? E agora eu vou poder fazer isso, dar continuidade a esse trabalho, né? Com uma carga horária, né? Mesma carga horária, né? Meus créditos na graduação são os mesmos, então eu continuo com a mesma carga horária, mas não tem a sobrecarga, digamos assim, que era a desempenhar um cargo de pró-reitor de extensão, em que eu fazia 8 horas com pró-reitor de extensão, e ainda colocava minhas aulas, a minha orientação dos alunos de TCC, de trabalho de conclusão de curso, né? Que também agora ficaram muito felizes, porque agora, segundo eles, a partir de hoje eu sou disponível só para eles, né? Então, também isso é interessante, assim. Então, é isso. O que eu vou fazer da minha vida é o que eu já vinha fazendo, só que agora reduziu o que tinha da gestão, né? Mas continuo, e continuo, assim, presente. Eu digo assim, ó, não estarei presente na pró-reitoria de extensão, porque eu não sou mais a pró-reitoria de extensão,
mas estarei na minha unidade acadêmica, né? Nesse momento não na unidade, nesse momento em casa, dando as minhas aulas de modo remoto, né? Mas estarei nos projetos de extensão dos quais eu participei sempre como professora independente e pró-reitora, né? Estarei presente em todos os projetos que tiver que ir fazer e projetos dos quais eu participo, porque ao longo desse período, como pró-reitor de extensão, eu fui a vários projetos de extensão, participar do próprio projeto como extensionista que sou, né? E então vou continuar fazendo isso. Né? Então, vou aproveitar e fazer duas perguntas que estão em relação com a UNAP como projeto, né, como programa. Se você vai participar da UNAP como aluna também, é a pergunta da Sônia. Sim, evidente que tendo material, tendo alguma coisa na UNAP, estarei como aluna da UNAP também. Tá? Não tem isso, não tenho dúvida nenhuma, né? Assim, estarei sempre presente. E a Vera queria saber se quando voltasse para a atividade presencial, se você poderia participar das palestras. Claro que eu posso participar das palestras, eu só não estarei lá como pró-reitora de extensão e nem vou, né, me meter nas questões da extensão com a administrativa da extensão, né? Mas como professora extensionista, eu estarei sempre presente, né? E vou dizer para vocês, né, uma novidade que deve surgir nos próximos dias, eu estou lançando um livro sobre extensão universitária, né? Na verdade, era um projeto que eu tinha há muito tempo, a pandemia também me ajudou a forçar isso, né? Eu também estou me encaminhando para o meu concurso de professora titular, né? Então eu tenho que fazer isso também, tá na minha pauta, na minha agenda, para agora sim a pró-reitoria. E aí a Universidade Federal de Santa Maria, da qual eu fui aluna e onde eu tenho uma relação muito grande com a Universidade Federal de Santa Maria, me cobrou que eu escrevesse sobre extensão universitária. Né? Então, o que eles fizeram? A gente reuniu 10 artigos de extensão universitária, ou de palestras que eu dei, ou, enfim, de várias coisas. Eu corrigi esses artigos todos e eles fizeram um livro com 10 textos de extensão universitária, né? Eles poderão ser lidos da forma cronológica, como estão no livro, como poderão ser lidos independente. E agora, em função da pandemia, só foi feito um e-book, que vai ser lançado agora dia 9 de outubro, na Feira do Livro de Santa Maria, né? E depois, quando terminar a pandemia, ele vai estar impresso, esse livro sobre extensão universitária, né? Que é uma produção que eu fui fazendo ao longo desses anos, refletindo sobre extensão universitária, né? O que a gente pode fazer, o quanto ela é importante, né? Como é que são esses caminhos. Então, esse é uma novidade. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, que esse livro vai ser lançado dia 9, né? Na Feira do Livro de Santa Maria. É isso. Que coisa boa. A Marilene tem uma pergunta que eu vou te ajudar a responder, porque a gente é uma pergunta meio mágica, né? Quais são os projetos sociais da UNAP para a URGS em 2021? Eu acho que se fosse um ano comum, ainda assim a gente teria ideias, né? A gente não teria certezas, porque a gente ainda não terminou o ano. Como é um ano absolutamente atípico, a gente não sabe quando a UNAP vai voltar presencial, né? Dentro do plano de retorno, a gente está absolutamente dentro do grupo de risco, então a gente não tem planos de retorno. Conforme for chegando esse momento, a gente vai poder conversar e ver os planos. Os planos, quando a gente fez as matrículas esse ano, a gente não imaginava que os planos iam ser atividades online, né? Assim como a gente não imagina o ano que vem como que vão ser. Então, na verdade, a ciência tem produzido muita coisa de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. A gente não sabe como vai terminar 2020, né? Será que a gente vai se ver em 2020? Possivelmente não. Né? Então, a gente não tem como fazer planos para 2021. Acho que tem muitas questões de saúde que estão envolvidas, né? E a gente, mais do que tudo, a gente está tentando manter as atividades online. A gente sabe que nem todos conseguem ter o acesso, né? Mas a gente tem 150 pessoas participando e é o que a gente consegue fazer nesse momento de distanciamento, onde o que a gente quer é que as pessoas fiquem bem, fiquem com saúde. Eu te diria que hoje o que a gente tem que pensar para 2021, né, é saúde, é vida, é continuar vivos, né, para que a gente possa, no ano que vem, aí,
na hora que tiver vacina, e aí essa história vem logo vacina, que nós queremos a vacina, né? Vem logo vacina, para que possamos chegar no início de 2020 e ter um planejamento que eu acho, né, e acredito muito na ciência, que a gente vai poder pensar em ter planejamento de presenças físicas, possivelmente lá abril, maio de 2020, né? Sim. Mas é claro que todos os projetos sociais que a UNAP tem, né, na hora que tiver que voltar à normalidade, eles vão voltar com projetos sociais presenciais, né? A extensão universitária sofre muito no isolamento, né, na pandemia, porque, na verdade, extensão é presencialidade, é tu estar junto com o outro, é tu trocar, e agora nós não conseguimos fazer isso, porque é mais importante preservar a vida agora, né? Assim, e isso a universidade vem fazendo, né? Isso foi uma decisão da universidade, baseada na ciência, de que a gente tem que preservar a vida agora antes de qualquer coisa. Tem pergunta ainda sobre a questão das disciplinas de graduação, que foi um projeto que a gente iniciou, a gente fez um projeto piloto, né? Foram 8 idosos contemplados nesse projeto piloto, e a Neiva quer saber se esse projeto vai ser possível. Eu te perguntaria para ti, Maíra, quantas anda, porque como a gente estava tocando isso, a gente fez o projeto andar pela ProRest até chegar na Pró-Reitoria de Graduação. Depois daí eu não acompanhei mais como é que ele ficou. Eu acho que esse ano, de novo, né, é um ano tão atípico que as coisas pararam. Então, assim, a gente estava na Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, e a questão que a gente teve que fazer toda uma adaptação dos planos de ensino com relação a esse momento emergencial. Então, essa questão está parada. Eu acho não, com certeza esse ano não, né? E a gente espera que o ano que vem seja possível. Na verdade, as coisas têm que voltar um pouco mais dentro da normalidade, porque para colocar idosos dentro do curso de graduação nesses momentos emergenciais remotos, eu acho muito difícil, né? Os professores já têm que lidar com os alunos já têm que lidar com a tecnologia, com todas as suas dificuldades. Então, muitos dos nossos planos e projetos ficaram em suspenso, né, em função da pandemia. Hoje seria impossível, né, assim, do ponto de vista da própria estrutura da universidade, que está dando conta da graduação com turmas que estão bem complexas, porque precisa dar conta, né, do ensino remoto, mas depois, quando a vida voltar à presencialidade, possivelmente vai se continuar esses projetos para que tenhamos os idosos na disciplina de graduação, porque este é um caminho natural de como a UNAP vem trabalhando, né? Então, assim, ó, a possibilidade de que idosos estejam na disciplina de graduação, isto é futuro, né? Realidade do futuro, vamos dizer, se a gente pode usar esse termo, realidade do futuro é esta, né? Assim, ó, os idosos, né, podendo ocupar vagas em cursos de graduação. Então, muita gente elogiando, né, a sua gestão, a sua participação, muitos falando da UNAP conseguindo fazer atividade mesmo nesse momento, e várias pessoas, né, como não poderia ser, preocupadas com o futuro da universidade, né, o futuro da extensão na nova gestão. Não, olha só, a gente tem que pensar sempre assim, ó, não temos por que nos preocupar com o futuro da extensão, o futuro da universidade. Assim. É claro que nós temos né, uma preocupação com o futuro da universidade pública como um todo, em função dos recursos, né, e das formas como o próprio governo vem tratando a universidade pública como tal. Não é a URGS em si, é a universidade pública, né? Mas essa é uma preocupação de todos nós e que nós não temos nenhuma bola de cristal para dizer o que vai acontecer no futuro, né? O que eu disse lá no início é o seguinte: nós todos temos que fazer sempre a defesa desta universidade, né? E a defesa que é a defesa da extensão universitária, né? Assim, no sentido de que não se modifique o que é a extensão universitária hoje. Claro que nesta universidade que nós estamos, é muito difícil modificar o que é extensão universitária hoje, porque nós temos uma política de extensão universitária que está em vigor na universidade. E é como se fosse um vestidinho, né, que nós fizemos lá em 2012 e que colocamos ali. A extensão universitária está dentro desse modelito, que diz que ela não pode diminuir, ela não pode engordar muito, porque o modelo diz o que ela vai fazer, né, como é que ela vai andar, mas essa é a extensão universitária. Então, a gente não precisa se preocupar com o futuro, a gente tem que acreditar que nós estamos construindo esse futuro dessa forma que nós estamos fazendo hoje, né? Assim, que é conversando, é que tentando se preparar,
né, fazendo nesse momento com lives, com tudo que nós podemos fazer remotamente para voltar à presencialidade. É isso, não precisamos ter preocupações assim que vai acabar a universidade pública, que vai acabar isso, não. Né? Pode ter muitas tentativas de acabar com a universidade pública, só que ela não acaba bem assim, porque nós todos estamos aqui na sua defesa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse início da sua fala, dizendo que os idosos da UNAP fazem parte da URGS e fazem parte desse movimento para que a UNAP não acabe, não se transforme, porque, na verdade, a UNAP somos nós, né? Somos nós, professores, somos nós, técnicos, nós, bolsistas e os idosos. Então, os idosos têm responsabilidade tanto quanto a gente, são participantes da universidade tanto quanto a gente. Sem eles, nós nem estaríamos aqui. Nós estamos aqui enquanto UNAP em função dos próprios idosos que fazem parte da UNAP, né? E a gente até fez uma pesquisa agora, porque às vezes a gente está fazendo as atividades e a gente sempre quer ter o retorno, porque às vezes a gente acha que a atividade é boa e não é, e às vezes ao contrário. Então, a gente tem essa troca o tempo todo, e principalmente essa troca intergeracional, né, que é ensinar para os alunos jovens como é ser idoso e tirar um pouco o estigma. A gente teve agora, nossos alunos das eletivas, tanto minha como da professora Adriane, assistiram às oficinas da UNAP. E eles ficaram encantados com as possibilidades de ver idosos conectados na internet, ensinando eles como entrar no MConf, né? Então, na verdade, o que a gente tem que o tempo todo, é isso que é extensão, né? É isso que é solidariedade, é isso que a gente quer fazer. É essa troca, né? E isso não tem disciplina que ensine. Eu tive uma aluna que ela falou que ela foi na UNAP um dia e uma das coisas que ela mais aprendeu sobre envelhecimento e que ela nunca vai esquecer foi com uma das idosas da UNAP que, sem querer, deu a maior lição nela e que fez ela enxergar o envelhecimento de outra forma. Então, a idosa estava com uma muleta e a aluna, em vez de falar bom dia, boa tarde, a primeira coisa perguntou o quê? Você quer ajuda? E a idosa falou, claro que não, não preciso, não pedi ajuda, né? E aí foi muito interessante, porque essa aluna falou que nunca tinha pensado que só porque era um idoso não precisava de ajuda, né? Então, assim, como que o ponto de vista dela acerca do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, de idosos que vêm para a universidade em busca de uma educação continuada, ela não tinha esse olhar, ela tinha um olhar do idoso doente, do idoso que precisava de uma reabilitação. Então, assim, mais do que, né, esse relato dessa aluna foi muito interessante, porque foi muito mais do que ela aprendeu sobre envelhecimento em outras instâncias. E isso que é a troca intergeracional, isso que é a solidariedade, né, que por muito pouco a gente ensina muito para as pessoas, né, então os idosos nos ensinam muito. Pensar isso, que na verdade os idosos são o futuro da universidade, nesse sentido de futuro que a gente pensa, né, das mudanças, desse repensar, desse novo olhar que a gente tem que ter sobre a sociedade, sobre a vida, né? Então, os idosos são exatamente isso, esse futuro da universidade. Muito bem. Acho que falamos de temas complexos, né, de futuro, de solidariedade, que é uma questão que hoje está muito em voga, mais do que antes, né? Antes acho que a gente estava num momento muito individualista, cada um pensando no seu, e com a pandemia a gente teve que se pensar em ações mais abertas, mais solidárias, pensando nos outros. Então, acho que falamos de coisas muito importantes, muitas pessoas nos assistindo, mais de 60 pessoas nos assistindo, muitos agradecimentos, professora Sandra, muitos idosos concordando com a Jo, nossa porta-voz aí. E com certeza, assim, ó, que assim que a gente voltar à presencialidade, Jo, Maíra, Adriane, todas estão nos assistindo, nós vamos sentar todas para tomar café ali no Centro Cultural, ou onde quer que seja, todas juntas, para nos abraçar, né? Para comemorar esse retorno que nós teremos da vida presencial, né? Mas eu estarei, né? Não como a reitora, mas sempre junto com vocês, né? Porque vocês todas têm o meu carinho e eu sempre disse que eu aprendo muito com vocês e todos os momentos que eu tive com vocês, para mim, eles são muito ricos, muito importantes, né? Então, assim, ó, vamos tomar café juntas, né? Em algum momento dessa vida presencial que há de voltar. Então, obrigada, Jo, por fazer
as palavras de todos nós, né, a chegar a professora Sandra, muito obrigada por representar a UNAP, nos representar os bolsistas, e fazer essa linda homenagem à professora Sandra. Professora Sandra, muito obrigada por estar com a gente nesse momento tão especial. Todas, né, muitíssimo obrigada. Adriane e Maíra, sigam na luta de vocês, contem comigo. Jô, para todas vocês, meu beijo enorme, né? E que logo, logo possamos sentar para tomar café em algum lugar dessa universidade e eu estarei com vocês. Podem me convidar que eu estarei, porque agora terei mais tempo para isso, tá? Muitíssimo obrigada. Um abraço apertadíssimo para vocês, tá? Obrigada a todos, obrigada pela participação, pelas perguntas, e a gente volta na primeira semana de outubro para a nossa próxima palestra. Obrigada e até mais.